Bom dia, meus amigos! Estamos começando mais um programa Viagem pela Bíblia e hoje nossa viagem vai ser sobre um tema muito interessante, muito especial, viu? Vai ser sobre a veracidade da Bíblia. Será que a gente pode acreditar na Bíblia? Realmente é a palavra de Deus ou não? E hoje nossa viagem vai ter uma pessoa a bordo, um convidado especial, nosso amigo, é professor e pastor Marcelo Oliveira, da Igreja Batista Central de Lavras, da qual eu sou membro. E o programa é um conteúdo tão bom, meus amigos, tão bom, tão vasto, né? Que resolvi dividir em duas partes. Então hoje você vai assistir a primeira parte e na semana que vem a segunda parte, tá bom? Eu começo aqui dando as boas-vindas ao pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor, por você ter disponibilizado aí sua agenda, de ter vindo aqui, tá bom? Muito obrigado, meu irmão Jean, pela honra do convite, por essa oportunidade tão preciosa nesse programa tão importante. Também dou a minha saudação aos ouvintes desse programa. Muito bem, pastor. Eu vou começar com uma pergunta já bem polêmica. Eu vou cutucar a onça, como se diz, viu? Muita gente fala sobre isso aqui, já escutei de muitas pessoas. A Bíblia foi escrita por mão de homens. E aí? Eu posso confiar ou não posso? Pode confiar, sim. Há várias provas da inerrância e da infalibilidade da Bíblia. Inerrância significa que a Bíblia não erra no texto, né? Você pode ler a Bíblia, a não ser erros possíveis de tradução, no sentido de uma palavra que poderia ser melhor, mas a Bíblia, na sua informação, ela não erra e ela é infalível, ou seja, tudo que a Bíblia prediz ou a Bíblia diz que deve ser é confirmado absolutamente em todo o tempo. Vou relatar aqui alguns aspectos mais detalhados. A Bíblia foi escrita durante 1.600 anos, por 40 pessoas diferentes aproximadamente, e são 66 livros. É absolutamente impossível que 40 pessoas, vivendo em épocas diferentes, lugares diferentes, num período de 1.600 anos, escrevendo 66 livros, possam concordar, possam escrever um texto, os seus textos, sem contradição. Isso é uma prova literária, uma prova linguística, uma prova do ponto de vista da capacidade do homem escrever livros. Se não fosse inspirada por Deus, haveriam contradições insuperáveis. Nós também temos provas arqueológicas abundantes. Existe um livro famoso, até onde eu sei, o primeiro livro escrito por um arqueólogo chamado E a Bíblia Tinha Razão. E esse livro foi escrito por um dos maiores arqueólogos do mundo. E ele escreveu esse livro para mostrar que aquelas informações que a Bíblia tem sobre cidades, lugares, estradas, regiões, que muitas pessoas achavam que não existia, as escavações arqueológicas comprovaram todas elas, e cada vez mais está sendo comprovado. Hoje tem uma arqueologia intensa em Israel, promovido pelo Estado de Israel, que tem confirmado a Bíblia todo dia. Além disso, nós temos também o fato de que nunca um ser humano conseguiu provar um só erro na Bíblia, nem erro científico, nem moral, nem literário, nem geográfico, nem geológico, erro de espécie nenhuma. E eu quero até contar aqui uma história rapidinho, que é sobre a descoberta das correntes marítimas. As correntes marítimas são... Pastor, pera, deixa eu te encerrar. Só cortar assim um pouquinho. Vou aproveitar e emendar uma pergunta para o senhor, já que você vai falar desse assunto. Existem, então, já que você vai falar das correntes marítimas, existem provas da ciência que confirmam aquilo que a Bíblia diz? Se existe, eu sei que existe, mas eu queria que o senhor falasse para nós, então, algumas. Essa é uma, né? Sim, essa é uma. Na sede da Marinha dos Estados Unidos existe um monumento de homenagem ao homem que descobriu as correntes marítimas, era um marinheiro. E nesse monumento está o Salmo onde se cita a existência de correntes marítimas. Esse homem, esse marinheiro, ele acreditou na Bíblia piamente, e esse salmo diz que Deus colocou rios no mar. E esse homem, então, como marinheiro, passou a observar nas viagens marítimas, procurando esses rios, porque não se sabia que existiam rios, né, correntes marítimas no mar. E ele descobriu as correntes marítimas por causa da Bíblia. A Bíblia predisse e ele descobriu, e as correntes marítimas são uma das maiores descobertas para a navegação. Além disso, nós temos, por exemplo, a coluna geológica. O pessoal que estuda paleontologia, né, que é a ciência que estuda os fósseis,
verifica o registro fóssil, que é a ocorrência de fósseis no corte do planeta Terra, e aquilo é perfeitamente confirmado pela Bíblia e desconfirma o evolucionismo, a teoria da evolução. Nós temos também um fenômeno que acontece no granito. Se você pegar um paralelepípedo aí de rua, ou de qualquer lugar, uma pedra de paralelepípedo, uma brita, ela é feita de três minerais, né? Três substâncias minerais, que é o quartzo, o feldspato e a mica. A mica das rochas graníticas, se você levar no microscópio, você vai ver várias coroazinhas brilhantes nela. Essas coroas brilhantes, elas acontecem por causa de um fenômeno chamado halos de polônio. O material radioativo desintegra e forma essas coroazinhas. Só que essas coroazinhas, pela física, só pode existir se o planeta Terra foi criado instantaneamente. Ele não pode ter evoluído, porque se houvesse evolução, não poderiam existir halos de polônio. Os halos de polônio existem. Essa descoberta ela é fantástica, está em revistas de geofísica norte-americana, e os evolucionistas estão sem saber explicar isso, porque isso mostra que a Terra não evoluiu. A Terra foi criada num estalar de dedos. Nós temos também o desvio, as estrelas azuis na fronteira do universo, que não poderia existir pela teoria da evolução, e elas existem. As galáxias na forma de barra, que pela teoria da evolução não podem existir, mas existem, e tudo isso é de acordo com a Bíblia, que mostra que Deus criou todas as coisas. Ok. Aproveitando então, pastor, já está falando desse assunto aí de se foi Deus que criou ou não, uma pergunta interessante. Adão e Eva, eles são reais ou é só uma figura? Foi Deus mesmo quem criou o homem? Deus... Existe prova disso, que Deus criou o homem, criou lá o Adão? O Adão realmente existe ou o Adão é só uma figura de alguém? Sim. Adão existiu, Eva também, como está na Bíblia. Nós temos duas maneiras de interpretar a Bíblia, literal e alegórica. A interpretação literal é a interpretação deve ser usada. Então, onde a Bíblia fala alguma coisa que não seja impossível, ou que a própria Bíblia diga que é uma alegoria, uma figura, nós devemos interpretar literalmente. Então, não é um absurdo, nem impossível que Deus crie um homem do pó da terra e uma mulher a partir de partes do corpo desse homem. Isso não é impossível, não tem nada de impossível nisso, né, de absurdo. E também a Bíblia nunca fala que Adão e Eva são figuras, são alegorias, são tipos apenas, não aconteceu de verdade. Pelo contrário, quando nós vamos, por exemplo, pesquisas genéticas têm mostrado que todos os seres humanos vieram de um casal único. Na teoria da evolução, o pessoal atribui isso a um casal que viveu na África, né? Hoje, dentro da teoria da evolução, é a última palavra que o ser humano surgiu na África. Mas de um casal. Porém, o que nós queremos ressaltar é que a própria ciência biológica, né, a genética, está mostrando que todos os seres humanos vieram de um casal. Não é possível existir vários casais. Além disso, nós temos aí, não só na criação de Adão e Eva, mas também na biologia, uma série de provas científicas de que o corpo humano não pode ter evoluído. Existe um livro famoso chamado A Caixa Preta de Darwin, que é escrito por um bioquímico norte-americano, Michael Behe. Ele mostra, por pesquisa científica, que a célula humana, a célula do corpo humano, tem estruturas que não podem ter evoluído. É impossível ela ter evoluído. Ela tem ter sido criada de uma vez só, num ato só. Ela não existia e um segundo depois ela passou a existir inteirinha já funcionando. Que é o que a Bíblia diz. Né? Quando Deus criou Adão, ele soprou naquela estátua de barro o fôlego da vida e Adão passou a ser alma vivente. Então, esses são apenas alguns aspectos. Nós podíamos falar muito mais do que isso. Ok. Então, mas eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta aqui. Houve ou não houve aquela explosão famosa, que é o Big Bang, que fala que o mundo começou numa explosão? Tem pessoas que falam que aquela explosão foi quando Deus mandou os demônios aqui na Terra, que a Bíblia diz isso, né? Que sim, quando o Lúcifer se rebelou, foi lançado na Terra. Tem gente que diz que aquilo foi o Big Bang, outros falam que não, que na verdade o Big Bang foi uma explosão que surgiu e daí começou tudo. Aí eu quero que o senhor fale para nós, então, né, de acordo com o que o senhor sabe, o que é correto, o que não é provado na teoria da evolução. Tudo é mentira ou tem alguma coisa de verdade?
Ou tudo é verdade também? Então, tudo é verdade não, você já acabou de responder. Sim. Mas vamos lá. Tudo é mentira? Ou tem alguma coisa que é correta? O que é certo e o que não é? Vamos começar pelo que é certo e pelo que não é certo. A teoria da evolução, ou evolucionismo, vou fazer as duas expressões serem sinônimas, ela tem duas partes. Uma a gente chama de macroevolução, a outra a gente chama de microevolução. A microevolução, ela é verdade. O que é a microevolução? A microevolução é o desdobramento do potencial genético que a criatura tem, gerando criaturas variáveis. Por exemplo, o cachorro. Deus criou todas as raças de cachorro de uma vez só? Não. Deus criou um cachorro e uma cadela. Esses dois cachorros, esse cachorro e essa cadela, tinham dentro da sua genética informação para todas as raças que existem. Então, o que acontece? À medida que foram nascendo filhos, né, cruzando os cachorros, por seleção genética, por questões geográficas, climáticas, as raças foram se diferenciando. Mas isso não é a criação da informação genética. A informação já existia no primeiro cachorro e na primeira cadela. Então quer dizer que uma parte da teoria da evolução encaixa na Bíblia. Uma parte sim, mas essa parte da teoria da evolução existe na criação também, na teoria da criação. O criacionismo também diz isso. E é como o ser humano, por exemplo, você tem, vamos dizer, as 4 raças, né? Vamos falar assim, não é bem certo falar 4 raças não, mas o pessoal fala, vamos falar. O negro, o branco, o amarelo e o vermelho, né? Algumas pessoas dizem que a gente pode dividir o ser humano em 4 raças, né? Os amarelos são os asiáticos, os vermelhos são os indígenas das Américas, o branco, né? Europeus principalmente, e os negros principalmente da África. Todos os 4 tipos vieram de Adão e Eva. Mas como é que pode? Adão, que cor que Adão era? Que cor que Eva era? Pela Bíblia, Adão significa solo, pode significar vermelho também. Então, provavelmente, Adão ele era mais ou menos moreno. Do moreno pode vir um branco, pode vir um negro, pode vir um amarelo, pode vir um vermelho. Mas o certo é o seguinte, tem pessoas altas e baixas, tem pessoas gordas e magras, tem pessoas que têm olhos azuis, outros têm olhos pretos, cabelo loiro, cabelo preto, enrolado, liso. Como é que veio tudo isso? Tudo estava no código genético de Adão e Eva. E as diferenciações foram existindo, é como hoje, né? Você vê que um homem casa com uma mulher e os filhos não são nem exatamente iguais ao pai, nem exatamente igual à mãe. Vai havendo misturas e misturas e misturas e variações. Você pega 2 irmãos, né, que não sejam gêmeos idênticos. Eles nascem, são 2 irmãos, veio do mesmo homem e da mesma mulher e são diferentes. Sim. Às vezes muito diferentes, a ponto de você nem ver que são irmãos. Isso foi a criação de informação, não. Agora, a macroevolução é falsa. A macroevolução diz o seguinte, que uma espécie se transforma em outra. E mais ainda, que a vida surgiu da não-vida, ou seja, não existia nada vivo, de uma hora para outra, a vida começou. E depois a bactéria se tornou vou exagerar um pouquinho aqui, se tornou um sapo, um peixe, que se tornou um sapo, que se tornou um cachorro, depois um macaco, que virou um homem. Essa teoria, pastor, é aquela que o pessoal fala que o macaco, por exemplo, em milhões e milhões de anos, pode ter se mudado. Algumas pessoas dizem, né, que a gente pode ter tido cauda no passado e milhões e milhões de anos deixou de ser criado. Isso é a macroevolução. Isso não existe, isso é falso, não, né? Isso é falso, impossível, não tem comprovação científica. Nem na ciência tem, né? Nem na ciência. Pelo contrário, a ciência descomprova isso o tempo todo. E por que então muita gente fala isso? Aí, vamos lá. Então essa é a grande pergunta. Por que algumas pessoas falam que existe a macroevolução, que é a teoria da evolução? É porque eles não querem crer em Deus. Então a única opção é inventar uma maluquice dessa e um Big Bang, que é outra maluquice, nunca existiu. Aliás, esse novo satélite, esse novo telescópio espacial que substituiu o Hubble, né, me esqueci o nome dele, o James Webb, né, ele está bagunçando a cabeça dos físicos, porque ele está mostrando que não existiu o Big Bang. Os físicos estão desorientados. E existe um fato também, o Big Bang ele é uma das provas que o pessoal da evolução, da teoria da evolução dá para o Big Bang, é que ele existe quando você liga, antigamente, quando você ligava a televisão, quando você punha antena fora de casa, quando não era TV paga, né, por cabo, você punha antena fora de casa, quem tem televisão ainda por antena vai notar isso. Quando você não pega canal nenhum, fica um chuvisco na tela. Aquele chuvisco, ele existe por causa de um fenômeno chamado
radiação cósmica de fundo. São ondas eletromagnéticas que ficam existindo e vagando no universo, inclusive em volta do planeta Terra, que chega até a gente. E se você pegar a teoria da evolução, dentro dela tem uma previsão de que existiriam essas ondas. Então o pessoal fala então, que a teoria da evolução dá certo porque você vê essas ondas na televisão. Mas a teoria da criação, que é o criacionismo, prevê as mesmas ondas. Então fica a pergunta, por que eles escolheram a teoria da evolução se a teoria da criação fala a mesma coisa? É porque eles não querem acreditar em Deus. Então eles preferem ser ateus ou evolucionistas. E existe alguma possibilidade, pastor? Por exemplo, de o que é chamado de Big Bang, que algumas pessoas falam que existe alguma prova ou não, mas existe a possibilidade dessa explosão ter sido a expulsão dos demônios lá do céu na Terra? Não existe, porque o Big Bang seria um fenômeno universal, aconteceu no universo inteiro. E essa teoria, que entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 está a queda de Lúcifer na Terra, ela aconteceu só no planeta Terra. A queda de Lúcifer bagunçou só o planeta Terra. Entendi. Então, quer dizer que cientificamente o Big Bang não é provado. Não é provado, pelo contrário, ele é desprovado. Desprovado, né? É desprovado cientificamente. A teoria da evolução, ela é uma teoria que é constantemente desprovada. Ela é falseada, a gente fala assim na ciência, né? Ela é falseada. Ela prevê uma coisa e acontece outra. Como eu falei, halos de polônio não poderiam existir e acontecem. Falseou a teoria da evolução. Galáxias na forma de barra, pela teoria da evolução, não poderiam existir, elas existem. Estrelas azuis na fronteira do universo, pela teoria da evolução, não poderiam existir, elas existem. Os trilobitas no fundo do registro fóssil, pela teoria da evolução, não poderiam existir, elas existem. E todas essas comprovações científicas estão completamente de acordo com o criacionismo, a teoria da criação, que é o que está em Gênesis na Bíblia. Então, Gênesis é comprovado cientificamente. Então, pastor, para a gente concluir aqui, tanto pela fé quanto pela ciência, se a pessoa for estudar a fundo, mesmo não acreditar em Deus, ela vai ver que Sim. a Bíblia está certa mesmo, que o criacionismo é muito mais correto, muito mais provado. Sim. É a verdade. Sim. Né? Inclusive tem uma citação de Louis Pasteur, que é um dos maiores cientistas de todos os tempos, que ele diz o seguinte: muita ciência leva a pessoa a Deus. Pouca ciência, pouco conhecimento científico afasta a pessoa de Deus. Ok. Bom, pessoal, então hoje nosso tempo já deu, mas na semana que vem vai ter a continuação da entrevista, tá bom? E eu vou deixar até um gostinho para vocês de quero mais. Ó. Os dinossauros existiram ou não? Vou perguntar isso pro pastor semana que vem, vou apertar aí. A Bíblia vale para os dias de hoje, mesmo com toda a modernização? Sim ou não? Bom, então vamos continuar a gravação aqui, mas por causa do tempo, na semana que vem a gente vai passar essa segunda parte. Então, na semana que vem tem a continuação da entrevista, tá ok? Obrigado a todos pela audiência, obrigado, Kaique, pelo espaço cedido, e até a semana que vem. Pastor, a gente continua, tá? Amém, que bom, vamos fazer isso sim, muito obrigado. Fique com Deus, pessoal.